A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para continuar o estudo da Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 19. Hoje nós estamos na parte final deste capítulo e vamos já iniciar a semana. Mais uma semana Deus nos concede e vamos então continuar aqui com todo esse estudo no livro de 1 Reis. Quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, à pastora Leide Ramos pela confiança e vamos então ler a palavra de Deus. Eu estou com a minha Bíblia aberta, você pode ler, o texto está aparecendo aí na sua tela e nós vamos ler a partir do versículo 15. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. E o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias, e disse: deixe-me beijar ao meu pai e à minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque que tenho eu feito? Voltou, pois, de atrás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Muito bem, meus amados irmãos, se você está me acompanhando aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Heber Ramos, sou pastor auxiliar da Igreja Sede do Brasil para Cristo, e eu estou aqui comentando o livro de 1 Reis. Eu estou desde o capítulo 17. Então, se você está me acompanhando pela primeira vez, eu vou fazer aqui um pequeno resumo até chegar aqui nesse texto. Elias, um grande homem de Deus, foi levantado por Deus para encarar Acabe, o rei mais perverso do reinado do norte. Israel foi dividido, um reino do sul, reino do norte. Aqui embaixo no sul, quem está comandando é o rei Asa, e aqui no norte, quem está comandando é o rei Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel. Os dois são malignos. Os dois estão longe, mas muito longe da presença de Deus, da face de Deus. E eles estão cultuando a Baal, fazendo estátua a Baal, oferecendo crianças juntamente com Moloque, e está fazendo orgias, sexo grupal, e tudo que não presta está acontecendo. Deus então levanta Elias, o tisbita, ele vem lá de Tisbe, e aí ele vai então encarar Acabe. E como profeta, e como ele era profeta de Deus, com P maiúsculo, ele abre a boca e fala: a partir de hoje não chove mais, porque eu vou te mostrar que esse teu deusinho aí, que esse Deus que não serve para nada, é um Deus imaginário que diz ser Deus das chuvas. Pois é, não vai chover. E vamos ver quem é que tem mais poder. Eu, com a minha palavra, ou o seu Deus chamado Baal. 3 anos e meio se passa e não cai chuva. Não cai chuva. Ele está sendo sustentado por uma viúva lá em Sarepta. E aí, depois de 3 anos e meio, Deus chama Elias. E Elias vai até Acabe
e fala, ó, é o seguinte, eu quero que você reúne aqui no Monte Carmelo todo Israel e os 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azerá. E vamos fazer um desafio. Vamos fazer 2 altares, vamos colocar a lenha, o bezerro e vamos clamar a Deus. E o Deus que responder com fogo, isso nós seguiremos. O Deus que responder com fogo, nós vamos seguir. Eles aceitaram a proposta. Acontece que eles clamaram a Baal de 8, 7 da manhã, 8 da manhã até meio-dia e nada aconteceu, ninguém respondeu. Elias vem e fala, agora vem cá, todo mundo, eu vou te mostrar que é um Deus verdadeiro. Prepara o altar, ora a Deus e aí o fogo de Deus desce. E além disso, ele mata os 850 profetas falsos que ali estavam. E aí ele anuncia a chuva. Agora que todos já estão mortos, ele anuncia a chuva. E aí a Bíblia diz que ele sai do Monte Carmelo, vai até Jezreel. Acabe vai até Jezreel. E quando Acabe chega até Jezreel, ele conta tudo para Jezabel. E fala, ó, tudo o que aconteceu. Ele conta tudo para Jezabel. Isso que eu acabei de te contar aqui, ele contou para Jezabel. E Jezabel manda um recado para Elias e fala assim, eu vou te pegar. E Elias tem medo disso. Ele fica com medo e ele foge. E ele sai do norte e vem para o sul. E ele vem para uma cidadezinha chamada Berseba. E ali em Berseba, ele fica debaixo de um zimbro. E aí Deus providencia para ele, um anjo providencia comida, um anjo providencia água. E aí manda ele sair dali, levanta, porque grande é o seu caminho. E ele sai de Berseba e vai até o Monte Horebe. Ele anda 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber, e ele fica ali, e ele chega ao Monte Horebe. E ali ele entra numa caverna. E Deus fala assim, o que você está fazendo dentro dessa caverna, Elias? Sai desta caverna. E o que acontece? Ele tem uma experiência com Deus, escuta Deus numa voz branda, suave, e ele então se levanta. E Deus dá 3 missões para Elias. É exatamente aqui no texto que nós estamos lendo. Ele fala para Elias, ó, vai lá e unge a Azael como rei em Israel. Você vai ungir Jeú. Você vai ungir Jeú e você vai colocar Jeú, filho de Nissi, sobre rei de Israel. E Azael, corrigindo, não é sobre Israel. Azael era rei sobre a Síria. Jeú, rei sobre Israel. E Eliseu, profeta, que iria substituí-lo. Então, no áudio de hoje, eu vou te apresentar esses 3 personagens. Vou te apresentar Azael, vou te apresentar Jeú e vou te apresentar Eliseu. Existia um grande significado nessa ordem de Deus. Vamos começar com Azael. Azael foi um rei da Síria que governou em Damasco. Por isso que Deus manda Elias sair do Monte Horebe para o deserto de Damasco. Então Azael foi um rei da Síria que governou em Damasco aproximadamente durante os anos de 843 e 796 a.C. Ele foi contemporâneo de Jorão, Jeú e Jeoacás, reis de Israel, e também dos profetas Elias e Eliseu. O nome Azael provavelmente significa é o vê ou quem é o contempla. E a história de Azael, registrada na Bíblia, enfatiza seu papel como agente usado por Deus contra Israel. Então Deus está falando o seguinte, nada vai ficar encoberto, nada vai ficar impune. Todo o mal que Acabe fez e o povo seguindo a Baal, haverá uma grande consequência. Então, ele foi usado por Deus contra Israel, sobretudo por causa do pecado da idolatria, que havia se enraizado no reinado do norte, e Azael, ele sucedeu Ben-Hadad II, lá no trono de Damasco. E a primeira menção que fala sobre Azael está aqui nesse texto que nós lemos. 1 Reis,
capítulo 19, versículo 15. Então Deus dá 3 missões para Elias, e Elias então exatamente unge Hazael, rei sobre a Síria. Então as tarefas envolvendo as comissões de Hazael e Jeú foram cumpridas por Elias. Só que foi cumprida, irmãos, de forma indireta, porque quem ungiu, na verdade, foi Eliseu, o substituto de Elias. Então, essas comissões foram cumpridas por Elias indiretamente através do ministério do profeta Eliseu. Porque foi Eliseu que anunciou a Hazael que ele seria rei da Síria, bem como foi um dos seus associados que ungiu Jeú, rei sobre Israel. Então, o texto bíblico explica a conexão entre esses 3 eventos. Ele fala: quem escapar à espada de Hazael, Jeú matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Então esse texto anuncia exatamente a erradicação do culto a Baal em Israel. E aqui, meus amados irmãos, vale lembrar que era um procedimento comum naquela época que os profetas ungissem os reis do povo de Israel. Era comum, mas aqui nós temos que entender o seguinte: ungir um rei estrangeiro era algo definitivamente incomum e inesperado. Então a ordem de Deus para que Hazael fosse ungido rei sobre a Síria enfatiza seu propósito de usar aquele governante estrangeiro como um instrumento de juízo sobre os israelitas idólatras e impenitentes, especialmente a casa de Acabe. Nós daqui um pouquinho iremos entrar em 2 Reis, vamos ver com mais detalhes no livro de 2 Reis, porque está lá em 2 Reis capítulo 8, capítulo 10, capítulo 12 e por aí vai. E além disso, de certa forma, essa ordem divina revela que o Deus Todo-Poderoso é o Senhor de toda a terra. E ele remove e estabelece reis onde quer que ele queira, para cumprir seus propósitos soberanos. Então, irmãos, Hazael não foi ungido por ser ungido. Havia uma finalidade, havia um propósito. Antes de Hazael ser rei, ele estava a serviço de Ben-Hadad II, que era o rei da Síria. Só que acontece o seguinte: Ben-Hadad II, ele fica doente, e aí o próprio Hazael, ele vai perguntar para Eliseu se ele conseguiria se recuperar daquela doença. E aí naqueles dias Eliseu estava em Damasco, justamente para poder cumprir a ordem do Senhor dada a Elias, com relação à substituição no trono da Síria. Então Eliseu falou a Hazael que Ben-Hadad sararia da doença, mas mesmo assim iria morrer. Nesse momento, a Bíblia diz que Eliseu fixou os olhos profundamente sobre Hazael e chorou. Ele começou a chorar. E Hazael ficou curioso e perguntou a Eliseu sobre o motivo da lamentação. E o profeta lhe contou que era porque Deus havia lhe mostrado que ele seria muito cruel contra a nação de Israel. E foi nessa ocasião que Eliseu lhe avisou que ele seria o próximo rei da Síria. Nós vamos ver isso lá no capítulo 8, 2 Reis. Então, irmão, você vê aí que existe uma finalidade, um propósito. Então Hazael retorna para o Ben-Hadad e lhe conta que sua doença não era mortal. Mas no dia seguinte, Hazael tomou um cobertor molhado e colocou sobre o rosto do rei Ben-Hadad, até que ele morreu sufocado. Assim, com a morte de Ben-Hadad II, Hazael se tornou o rei da Síria. Então, olha só, para os irmãos verem. Então, ele é um rei cruel. Ele vai simplesmente oprimir Israel. Ele vai oprimir Israel durante o seu reinado. Ele vai combater Jorão em Ramote de Gileade, feriu Jorão gravemente. Jorão precisou se refugiar em Israel, mas foi enquanto estava se recuperando em Jezreel que Jorão foi assassinado por Jeú. E Jeú também ordenou a morte de Jezabel e aniquilou a casa de Acabe. Nós vamos falar de Jeú daqui um pouquinho. Então Hazael também atacou frequentemente Israel durante o reinado de Jeú. Sua ofensiva militar foi tão intensa que ele conquistou toda a Transjordânia, devastando o território israelita a leste do Jordão.
E já durante o reinado de Jeoacás, Hazael continuou atacando Israel até que conseguiu penetrar no sudeste da Palestina. E a Bíblia diz que Hazael oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Está lá em 2 Reis capítulo 13. Então, provavelmente, o seu objetivo era controlar as rotas comerciais da região. Então, nesse tempo, ele conquista Gat e só não destruiu Israel completamente, porque Deus foi misericordioso e preservou a nação. Inclusive, nesse momento, nesse mesmo período, Hazael se tornou perigoso para o Reino do Sul e ameaçou, inclusive, Jerusalém. Para escapar da ofensiva de Hazael, Joás, que era o rei de Judá, lhe pagou um valioso tributo, tirado dos tesouros do templo. E aí teve a morte de Aziel, onde repetidos ataques vieram contra a Síria. Hazael ficou enfraquecido, a Síria ficou enfraquecido. Isso possibilitou que Israel recuperasse várias cidades que tinham sido tomadas pelos sírios na fronteira norte. Mas nesse tempo, Hazael já era um homem idoso e talvez tenha morrido por volta de 797 ou 796 depois de Cristo. E Hazael reinou por mais de 40 anos e foi um grande opressor de Israel. Mesmo depois de um século, o profeta Amós falou de Hazael como um símbolo do poder da Síria, mas ressaltou que aquela nação ainda haveria de sentir o fogo do castigo de Deus. Hazael também é citado em vários textos assírios. Ele sempre aparece como inimigo de Salmaneser e como um usurpador. E um desses textos antigos ele é chamado de filho de ninguém, provavelmente uma referência ao modo com que ele ascendeu ao trono da Síria ao assassinar seu predecessor. Hazael foi sucedido por seu filho Ben-Hadad III. E aí é esse homem que Elias teve a ordem de Deus para ungí-lo para ser rei sobre a Síria. A Bíblia fala também que ele tinha que ungir Jeú. O rei Jeú, ele foi o 10º rei de Israel. Ele era filho de Josafá. Só que esse Josafá aqui não é o rei Josafá lá, filho de Asa, não. É outro Josafá. Então, ele era filho de Josafá e neto de Nissi. Ele foi o primeiro monarca da 4ª dinastia. A 3ª dinastia é essa de Acabe. Temos a 4ª dinastia. O pastor Gedeon Júnior vai falar sobre a 4ª dinastia. Então, ele foi o primeiro monarca da 4ª dinastia que governou Israel. A história de Jeú na Bíblia é conhecida principalmente por ele ter sido responsável por acabar com a dinastia de Acabe. E o rei Jeú esteve diretamente envolvido na morte de Jezabel. Curiosamente, Jeú foi subordinado à casa de Acabe antes de ser ungido rei de Israel. Ele foi um comandante militar que serviu a Acabe e seus filhos. E durante o reinado do rei Jorão, filho de Acabe, Jeú foi o capitão do exército de Israel na batalha de Ramote-Gileade. Apesar do nome do pai de Jeú ser Josafá, ele não deve ser confundido com o rei Josafá de Judá, que eu acabei de falar. Então, Jeú, ele foi ungido rei de Israel para poder dominar Israel ali já na 4ª dinastia. Mesmo durante o reinado de Acabe, Jeú já havia sido escolhido por Deus para ser instrumento de juízo contra os apóstatas de Israel, especialmente a família real. Deus falou com o profeta Elias no Monte Horebe e ordenou que Jeú fosse ungido rei sobre Israel. E essa ordem foi finalmente cumprida durante o ministério do profeta Eliseu. Na época, Jorão é quem estava ocupando o trono de Israel, mas durante a guerra contra os sírios, Jorão foi gravemente ferido e teve de retornar a Jezreel para se recuperar dos ferimentos. Foi nesse tempo que Jeú foi ungido rei de Israel. O profeta Eliseu enviou um mensageiro dentre os discípulos dos profetas para executar essa tarefa. Quando o jovem profeta encontrou Jeú, ele disse: "Assim diz o Senhor Deus de Israel: unge-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue da tua mão de Jezabel o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor. Toda a casa de Acabe perecerá, exterminarei de Acabe todos os homens
quer escravo, quer livre, em Israel. Porque farei a casa de Acabe como a casa de Baasa, filho de Aias. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não haverá quem a enterre. Segundo Reis 9, 6, 10. Então, após ungir Jeú, rei sobre Israel, o jovem profeta fugiu. Os homens que estavam em Ramot de Gileade, junto a de Jeú, reputavam o profeta como louco e procuraram saber que ele havia dito a Jeú. Então Jeú disse a eles o que tinha ocorrido. Assim, tão logo, aqueles homens o saudaram como novo rei de Israel. Irmãos, existe um episódio chamado Vinha de Nabote. Eu vou comentar, acredito que essa semana, sim. Essa semana eu comento sobre a Vinha de Nabote. Então, através desse episódio que foi terrível, Nabote acaba morrendo, assassinado por ordem de Jezabel, acontece algo com Jezabel, na morte dela, que tem muito a ver com o rei Jeú aqui. Então Jeú não demorou em fazer aquilo que o Senhor lhe havia designado. Rapidamente ele tratou de partir para Jezreel, onde estava Jorão. Quando ficou sabendo que Jeú se aproximava do palácio de Jezreel, Jorão aparelhou seu carro e foi ao encontro de Jeú. Acompanhando a carruagem de Jorão, foi também Acasias, rei de Judá. Jorão percebeu que Jeú queria matá-lo e tentou fugir, mas Jeú o perseguiu e o matou. Ele lhe lançou uma flecha que atravessou o coração do filho de Acabe. Jeú também ordenou que o corpo de Jorão fosse lançado nas terras que pertencia por herança a Nabote, conforme Deus havia falado pelo profeta Elias. Essa profecia de Elias aqui, irmãos, foi o retorno de Elias. Elias sai dessa caverna aqui no Monte Horebe, tem essa missão que eu estou falando aqui para os irmãos, mas ele também encara Acabe e fala da morte de Acabe e da morte de Jezabel, baseado no acontecido de Nabote. Eu vou falar essa semana. Então, continuando. Depois disso, Jeú ainda perseguiu e feriu o rei Acasias de Judá. Acasias até conseguiu fugir para Megido, mas acabou não resistindo ao ferimento. É verdade que Acasias estava aparentado com a casa de Acabe através de Atalia, mas aqui vale lembrar que Jeú não havia sido autorizado a matar o rei Acasias, que era um descendente da casa de Davi. Por esse motivo, ele foi criticado pelo profeta Oséias. E aí, irmãos, chegando ao palácio em Jezreel, Jeú ordenou que Jezabel fosse lançada de uma das janelas do palácio. Ela tentou seduzir Jeú. Nós vamos ter um estudo especial sobre Jezabel. E ela tentou seduzir Jeú de alguma forma. Ela sabia que a batata dela estava assando, que ela iria ser capturada, e aí não adiantou. Jeú foi determinante, Jeú foi determinado, melhor dizendo, e ele vai e executa. Ele manda pegar Jezabel, que estava no quarto alto, no palácio alto, e derrubaram ela dali. E quando ela caiu no chão, Jeú ainda o atropelou com seu carro. E isso foi uma profecia dada pelo profeta Elias. Depois Jeú deu continuidade à ordem de exterminar todos da casa de Acabe. Mas Jeú foi responsável por um verdadeiro massacre em Samaria, que ultrapassou em muito o que Deus havia lhe comissionado. Nessa parte aqui de Jezabel, os cães comeram. Sobrou nada, porque havia uma profecia em relação a isso. E aí Jeú foi se perdendo, né? Ele chegou a matar 42 parentes do rei Acasias de Judá, sem que eles nem mesmo soubessem o que estava acontecendo. Está lá em 2 Reis, capítulo 10. E aí, irmãos, quando liderou o injustificável banho de sangue que extrapolou as ordens do Senhor, Jeú tentou se justificar, apelando para seu zelo pelas coisas de Deus, mas o verdadeiro caráter de Jeú não demorou em ser revelado. E aí, de fato, ele extirpou o culto a Baal em Israel. Todavia, por outro lado, ele apoiou o culto corrupto a Jeová em Israel, que contava com imagens de touro em Dan e Betel. E aí, sobre isso, a Bíblia diz assim: Jeú exterminou
de Israel a Baal. Porém não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. E aí, por ter cumprido o propósito do Senhor com relação à casa de Acabe, Deus concedeu que os filhos de Jeú, até a 4ª geração, se assentassem no trono de Israel. E a Bíblia diz, mas o texto bíblico inicia o relato do melancólico fim do reinado de Jeú, dizendo: mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor, Deus de Israel, nem se apartou dos pecados que Jeroboão fez pecar a Israel. Tudo isso significa que o zelo religioso de Jeú, na verdade, se aproximava mais de um fanatismo cruel que no fundo buscava perseverar sua própria ambição. Então, durante seu reinado, o reino de Israel deixou de prosperar. Ele foi vassalo da Assíria e pagou tributos a Salmanaser III. Mas mesmo assim, Jeú não conseguiu evitar que Hazael da Síria assolasse todos os territórios a leste do Rio Jordão. O rei Jeú reinou sobre Israel por 28 anos. Quando morreu Jeú, foi sepultado com seus antepassados em Samaria. Jeoacás, seu filho, assumiu o trono de Israel em seu lugar. E aí, irmãos, esse foi o segundo rei que Deus mandou Elias ungir. E aí, hoje eu não vou ter tempo de falar sobre a terceira missão de Elias, que foi ungir Eliseu para ser seu sucessor. Mas isto a gente conversa amanhã, se Deus assim permitir. Então amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre quem foi o profeta Eliseu. Amém? Espero que você tenha aprendido um pouco dessa história, da palavra de Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Antes, a fonte que eu usei para o estudo de hoje é Estilo e Adoração. O site Estilo e Adoração, que fala sobre esses dois reis aqui. Foi a fonte que eu usei para o estudo de hoje. Ok, meus amados irmãos? Então que Deus te abençoe e que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Um forte abraço e amanhã, se Deus permitir, a gente continua. Fique com Deus, a paz do Senhor. Amém.